Nós estamos iniciando, nesta manhã de domingo e à noite, uma curta e breve série de mensagens. Eu gostaria muito de tê-la começado no início de março, mas nós não tivemos condições. Na verdade, eu não tive condições. E hoje quero iniciar uma reflexão em duas etapas. Se Deus nos agraciar, nós vamos continuar após a Páscoa, e vamos dia 4, e vamos dia 11, e vamos dia 18. Eu tenho 4 mensagens para compartilhar, mas compartilharemos apenas 2. Se não fizermos, em uma próxima etapa, nós vamos compartilhar. Mas o que vamos abordar essas mensagens, o tema da série que está aí atrás, é Acende uma Luz. De onde vem esse tema? Nós vivemos dias sombrios, sim ou não, irmãos? Dias de escuridão. Escuridão na ciência, escuridão na saúde, na medicina, na política, na economia, no mundo. Vivemos dias sombrios. Mas esse não é o primeiro e nem o último dia sombrio da história humana. Essa série eu quero convidar você a nós caminharmos naqueles que foram os dias mais sombrios da história humana. E vamos caminhar ali na semana da paixão, de morte e ressurreição de Jesus. Por conta da nossa oportunidade apenas de dois sermãos, eu já vou começar hoje da ressurreição. Mas eu quero levar você ao pensamento de que essa luz que acende em meio à escuridão, a saber, a ressurreição de Jesus na história humana, é uma luz que não acende para aquela temporada e se apaga. É uma luz que se acendeu e continua acesa, não só hoje, mas eternamente. A luz de Cristo está acesa na história humana, em tudo que se entende sobre mundo, visível e invisível. Esse dia em que a luz raiou, em que a luz da ressurreição se acendeu, aonde domingo amanheceu da ressurreição, é uma luz que brilha ainda hoje. Quem crê comigo, diga amém nesta manhã. Mas veremos que é uma luz que não só brilha e emana de Cristo para o mundo. É uma luz que brilha não só de uma forma geral e global, mas é uma luz que brilha dentro de nós. É uma luz que se acendeu dentro de cada crente. É uma luz que se acendeu dentro de cada um que se quedou à ressurreição de Jesus, que se rendeu à ressurreição do Filho de Deus. Uma luz acendeu dentro de nós. E a ideia dessa reflexão de hoje, do próximo domingo, é falar sobre essa luz que se acendeu na escuridão humana, há 2000 e poucos anos atrás, mas também uma luz que acendeu na escuridão de quem nós éramos. Uma luz que se acendeu na escuridão do nosso ser sombrio de pecado sem Jesus. Então falaremos sobre acende uma luz. Nós sabemos que a escuridão, ela não é uma força afirmativa. A escuridão é simplesmente algo que reocupa um lugar que foi deixado pela luz. A escuridão não é algo afirmativo, mas reocupa o espaço que foi deixado pela luz. Ou seja, a ausência de luz, nós temos trevas. As trevas estão aonde não está a luz, mas também é verdade que quando a luz volta, as trevas têm que sair. A escuridão está aonde há ausência de luz. Por exemplo, quantos aqui comigo compartilham de gostar de dormir no escuro? Apaguem todas as luzes, levante a mão comigo. Você comigo é daqueles se alguém acendeu a abajur, parece um vampiro. Apague a abajur, acendeu a luz, apaga a luz. Abrir a cortina, não, pelo amor de Deus, parece aquele morcego. A qualquer vislumbre de luz, você acorda. Levante a mão, você é assim? Acender a luz, bom, acordei. Você está no escuro, dorme no escuro, a escuridão está no seu quarto. Quando você abre um pedaço da cortina, o que acontece? A escuridão acaba. E por que acaba? Quando você abre a janela, não é a escuridão que sai. É a luz que entra. A luz empurra a escuridão para fora. Sem barulhos.
A luz não está ligada a barulhos. A luz acende, a luz empurra a escuridão para fora. Assim foi com Cristo na humanidade. E assim deve ser sobre Cristo, através de nós, em nosso mundo. A luz empurra a escuridão. Quando a luz chega, as trevas não mais podem existir. Deus quer que eu e você sejamos luz em meio às trevas. Biblicamente, nós somos embaixadores da luz neste mundo. Se somos embaixadores do reino de Cristo, o reino de Cristo é um reino de luz. Nós somos embaixadores da luz de Cristo neste mundo. E hoje, nós vamos trabalhar esses dias lendo o ato da ressurreição, nos últimos dias de Jesus com seus discípulos, mas hoje, o tema que vamos abordar, se você quiser tomar nota, dizem que os tomadores de notas são contadores de histórias. Quanto mais eu anoto, mais história eu tenho para contar. Hoje o tema que vamos abordar é compartilhando a sua fé. Diga comigo assim, compartilhando a sua fé. Quantos de vocês precisam ensinar os seus filhos a compartilhar as coisas? Levante a mão. Já percebeu que compartilhar não é algo automático? Compartilhar é um comportamento a ser ensinável. Porque instintivamente nós somos egoístas. Se você tem filhos pequenos, você sabe disso. Você precisa ensinar ao seu filho insistentemente a compartilhar as coisas. Compartilhe o carrinho, meu filho. Dê um pouquinho de sorvete para o seu irmão. Não, é meu. Dê um pouquinho de carne para ele. Mãe, irmãos, eu tenho filhos. Mãe, ele pegou mais batata frita do que eu, a minha acabou. Meu filho, dá um pouquinho de batata para o seu irmão. Está ali, ela rindo ali. Ó. Não, a batata aqui é minha. Temos que ensinar constantemente nossos filhos a compartilharem, para não se tornarem monstros quando crescerem. Porque compartilhar não é automático, é algo a ser ensinável. E é por isso que leremos o texto hoje, porque eu entendo que compartilhar tem que ser ensinado. Hoje nós compartilhamos as coisas que amamos, compartilhamos lugares, momentos, o nome disso é Instagram, como dizem alguns. Aquilo que amamos, compartilhamos. Compartilhamos o café que tomamos. Gente, olha que maravilha o café. Frequenta a cafeteria. Café pelo mundo. Propaganda, merchan, viu, Washington? Olha, vocês precisam conhecer essa praia. Vocês precisam ir nessa loja. Não é assim? Compartilhamos o que amamos, compartilhamos lugares, momentos, mas temos grande dificuldade de compartilhar nossa fé. Seja nas redes sociais, ou seja, de forma relacional, presencial, na vida humana. E quando nós olhamos a ressurreição de Cristo e a história que vamos ler hoje aqui, é o que eu entendi que compartilhar é um comportamento que deve ser ensinado. O povo de Deus precisa ser bom em compartilhar a sua fé. O povo de Deus já é bom em compartilhar restaurantes, lugares, mas o povo de Deus precisa ser bom em compartilhar a sua fé. Então, quero convidar você hoje ao texto bíblico, Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 4. É o dia da ressurreição, domingo pela manhã. O sol nasceu, o dia raiou. A escuridão do sábado, o breu da sexta-feira, onde o céu se fendeu, se fechou, clareou. Mateus 28, vamos ler do 1 em diante, agora do 1 ao 4, vai dizer assim. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto. Eu vou dar algumas pausas aqui. Pode deixar o texto na tela, tá, gente? Elas foram ver Jesus. Enquanto foram ver, aconteceu um grande terremoto. E diz que com o terremoto, um anjo do Senhor desceu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e se assentou sobre ela. Quando eu lia isso, eu dizia assim, Deus, o que precisamos nesses dias é que o Senhor faça alguns terremotos na nossa vida e na nossa história. Que o Senhor role algumas pedras que estão em nosso caminho. Pedras que estão nos impedindo do Cristo ser revelado a nós.
Às vezes pedra da dúvida, pedra do medo, da incerteza, da falta de fé. Eu já oro nesta manhã para que um terremoto aconteça no seu coração nesta manhã. Que alguma pedra que está aí fechando algo na sua vida, que hoje Deus jogue para o lado e role. E você veja de fato essa pandemia, a mão de Deus cuidando de você e agindo na sua vida. Vai dizer que então o anjo, voltamos ao texto, o anjo então rolou a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Até aqui. Que dia é esse? É o dia da ressurreição. É a manhã de domingo que narra o maior evento da história. Sim, senhores, o maior evento da história. Não é a Copa do Mundo que tivemos no Brasil. Não é agora as Olimpíadas no Japão, nos mostrando que lá resolveram muito da pandemia. O maior evento da história é o dia da ressurreição. É o dia que divide a história passada e futura. É o dia que divide o passado sem a ressurreição, sem a salvação em Cristo, porque Moisés não era suficiente, Abraão não foi suficiente, Noé não foi suficiente, todos eles mostraram que em Cristo perfeitamente aconteceria. É o dia em que eternidade passada, eternidade futura, recebe uma divisão eterna e completa. É sim o maior dia da história. E olha quem Deus quer usar para trazer anúncio a esse grande dia da história. Deus quer escolheu, decidiu usar duas pessoas, duas mulheres, a saber, Maria Madalena e tadinha dela. A outra Maria, nem identidade ela tinha nesse texto, tamanho, pelo narrador Mateus, a sua insignificância. Deus escolheu usar nesse evento duas pessoas, o qual nós jamais, ou talvez, nós não escolheríamos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa pessoas, Deus usa assim pessoas aparentemente insignificantes para momentos significativos. Deus usa pessoas que ninguém mais escolheria para algo importante. Deus pode sim usar para momentos importantes e significativos. Maria Madalena é outra Maria. Eu pesquisei, quem é essa outra Maria, que nem identidade tem? Ela é mãe de Tiago e Salomé. Está em alguns eventos da Bíblia, mas pouco sabe sobre ela. Mas e Maria Madalena? Maria Madalena é uma pessoa camponesa, mora em uma vila de pescadores ao norte da Galileia. Maria Madalena é uma pessoa simples, da cidade de Magdala, por isso Magdalena. Uma pessoa pobre, uma pessoa simples. Diante de tantas possibilidades, como anunciante da ressurreição, como grandes possibilidades do dia mais importante da história, Deus escolhe duas pessoas aparentemente insignificantes. Então hoje quero te ajudar sobre compartilhar sua fé com três coisas. A primeira delas é, Deus sim, Deus usa pessoas imperfeitas. Se você for ao nosso site, lá sobre nós, ou na área de cadastro do Sou Novo, há lá um texto sobre isso. Se você pergunta o que é ou quem é a Nova Vida SC, é um encontro de pessoas imperfeitas. Lá está, nós nos importamos com que roupa você está vestindo, em que candidato você votou. Todos aqui têm uma história diferente, pessoas improváveis. É isso que é esta igreja, esta família, é isso que é a família de Deus. Deus usa pessoas imperfeitas. Maria Madalena, além de ser uma camponesa, se você for olhar Mateus, não vou ler, Mateus, Marcos 16, 9 e Lucas 8, 2, diz que Jesus a libertou de 7 demônios. Maria Madalena esteve um evento antes da ressurreição, possessa de 7 espíritos malignos. Imagina você possessa de um espírito, agora imagina de 7. 7 espíritos malignos. 7 é o número do completo. Está completo.
Essa mulher estava completamente endemoniada. Esta mulher tinha a sua vida completamente bagunçada espiritualmente, emocionalmente. E Jesus a liberta dos seus demônios. Uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tinha problemas, uma pessoa que esteve por um tempo atrás com a vida completamente bagunçada. E é esta pessoa que Deus vai usar para anunciar a ressurreição. Porque Deus usa pessoas imperfeitas. E eu vou adicionar aqui, a você te ajudar, que tipo de pessoa imperfeita era Maria Madalena. 3 coisas. Se quiser, tome nota. A primeira delas, Maria Madalena tinha um passado. Você tem um passado? Eu tenho um passado. Ela tinha um passado. Ela foi alguém que outrora esteve com a vida bagunçada, endemoniada, destruída. Todos nós temos um passado. Só que Deus não manteve o seu passado. Deus não usou o seu passado contra ela. Deus a convidou para ser anunciante da ressurreição. Nós sabemos que temos um passado. Nós lembramos do nosso passado. O diabo vai querer usar o nosso passado. Mas Deus não usa o nosso passado contra nós. Meu irmão, me ouça aqui. Eu tenho um passado. Muitas pessoas sabem do meu passado. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um passado, mas eu não moro mais lá. Porque Deus levou sobre si a minha culpa, a minha vergonha. E aquilo que era velho se fez novo. E já não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus já me livrou da vergonha e da culpa dos meus pecados. Eu sei, eu tenho um passado. E às vezes o diabo vai tentar usar o nosso passado contra nós. Mas eu vou dizer, diabo, eu tenho um passado, mas não moro mais lá. Porque Deus já me libertou do meu passado. Ele não usa o meu passado contra mim. Pelo contrário, Ele usa o meu passado para levar esperança para o futuro de outras pessoas. É isso que Deus faz. Era uma mulher que tinha um passado, mas Deus usou o seu passado como a escolhida para anunciar as boas novas da ressurreição. Talvez o seu passado te cause dor. Pastor, meu passado me causa dor, me causa sofrimento, tristeza. Irmão, por algum motivo, Deus permitiu que você passasse por isso, para que a sua dor do seu passado, hoje Ele usasse para levar esperança ao futuro de outras pessoas que estão experimentando a mesma dor que você experimentou e você venceu. Deus usou uma mulher com passado para se tornar a primeira evangelista da ressurreição. Uma mulher com passado. Segundo, ela não era um discípulo. Não era um discípulo. Deus poderia, nesse momento, dizer para o anjo, não se mostre às mulheres. Eu quero usar como anunciante da ressurreição um dos meus discípulos. Ela, por não ser um discípulo, além do seu passado sombrio, ela não tinha nenhum treinamento como os discípulos tinham. Ela não ficou 3 anos e meio com Jesus, ouvindo no monte e aprendendo. Não, ela estava endemoniada enquanto isso. Ela não tinha um pedigree espiritual, não era filha, nem da família de nenhum sacerdote ou fariseu. Era uma camponesa endemoniada com um passado, mas com a história mudada. Ela tinha um passado e ela não era um discípulo. Nós possivelmente escreveríamos diferente essa história. E diremos, não, poxa, para que o anúncio das boas novas da ressurreição saia de forma eloquente, coerente, sábia, vamos escolher pelo menos um discípulo. Ora, Pedro. Pedro era o mais velho. Pedro vai ser o pastor da igreja principal de Jerusalém. Por que não João? Onde ele mesmo se intitula o discípulo amado. O mais jovem. O mais entusiasmado. O com melhor saúde. Pedrão é meio choco. Vamos de João, que vai chegar na casa lá tocando fogo. Mas não. Deus não escolhe um discípulo. Deus escolhe Maria Madalena. Uma mulher com um passado e uma mulher que não era discípulo. Nós tendemos sempre a dar desculpas. Diz assim, pastor, Deus não vai me usar, sabe por quê? Tem alguém mais qualificado do que eu. Maria Madalena não era alguém qualificada para isso. Ela passou boa parte da vida endemoniada.
Nós vamos dar desculpa, pastor, eu não sou tão... Pastor, tem pessoas mais qualificadas do que eu para poder anunciar as boas novas da ressurreição aos perdidos. Pastor, há pessoas mais qualificadas do que eu para compartilhar a fé lá no meu trabalho. Pastor, lá no meu colégio, na minha faculdade, tem um cara que é fera de Bíblia. Ele é qualificado para compartilhar a fé e a ressurreição. Eu não sou. Ora, Maria Madalena não era. E Deus a usou porque Deus usa pessoas imperfeitas. O meu desejo nesta manhã é que haja uma mudança na sua mente. Daquilo que se trata compartilhar a sua fé. Que Deus hoje mude o conceito da sua mente, traga a você impulso, motivação, alegria. Se você se sente desqualificado, pastor, porque eu nem sempre fui assim. Como eu posso falar sobre a ressurreição, se a maior parte da minha vida eu vivi assim? Deus não usa o seu passado contra você, Ele usa o seu passado para trazer esperanças do futuro de outras pessoas. Uma mulher com passado, uma mulher que não era discípulo. Pensamos assim às vezes, olha pastor, isso é responsabilidade do Senhor. Pastor, compartilhar a ressurreição e pregar as boas novas aos perdidos, isso, pastor, é tarefa sua. Até quem pensa assim, pastor, nós até pagamos para o Senhor fazer isso. Nós dizimamos, ofertamos. Então, pastor, anuncie as boas novas aos perdidos. Pastor, anuncie a ressurreição. É para isso que nós contribuímos, pastor. Para o Senhor falar, anunciar e nós ouvirmos. Porque esse, pastor, é o seu papel, o seu emprego, sua tarefa. Não é. A minha tarefa não é essa. A minha tarefa é equipar você, é preparar você, é ensinar você, é treinar você, para lá no seu mundo, você anunciar as boas novas da ressurreição. Sério, pastor? Da onde você tirou isso? Isso não é minha, isso é bíblico. É o apóstolo Paulo que fala sobre isso. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o ministério quíntuplo da igreja, alguns outros teólogos, o ministério quádruplo da igreja. Ele diz que Deus chamou alguns para algumas funções com o fim de equipar os santos. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele quem? Deus, Espírito Santo, Jesus, a Trindade, Ele, o Senhor, designou alguns. Diga-se comigo, alguns. Diga-se, nem todos. Alguns. Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Foram 5. Alguns teólogos dizem, e eu tendo a concordar com eles, que são 4. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres é um só. Pastores e mestres. Por isso que eu tento correr a caminhada minha de pastoreio e de ensino. Pastores devem ser mestres. Ele diz, alguns foram chamados para esse fins, com o fim de preparar, quem? Os santos. Diga assim, todos. Diga todos os crentes. Para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo diz Deus levanta alguns no meio do seu povo, apóstolos, e foram os 12, profetas, pastores e mestres, evangelistas. Deus levanta alguns para um fim. Sabe qual é o fim? Equipar os cristãos, ensinar os cristãos, treinar os cristãos. Para quê? Para que os cristãos usem o que aprenderam, os seus dons e talentos, e usem para edificar a igreja e o corpo de Cristo. É minha responsabilidade te treinar, sim, e anunciar as boas novas aos perdidos. Mas é a sua responsabilidade conectar a ressurreição ao seu mundo. É minha responsabilidade equipar você com a palavra, com as munições. E a sua responsabilidade, todos os cristãos, anunciar a ressurreição e edificar o corpo de Cristo. É a nossa responsabilidade conectar Jesus ao mundo. Pesquisas revelam que se você pegar 100 pessoas do seu convívio, amigos, familiares, do trabalho, da faculdade, 100 pessoas do seu convívio, pesquisas revelam que das 100, apenas uma dessas 100 lê a Bíblia.
Pesquisas revelam que 1 em cada 100 pessoas do seu convívio leem a Bíblia. 99 não vão ler. Mas todas as 100 vão ler a sua vida. 1 em cada 100 lê a Bíblia, mas as 100 leem a sua vida. A sua vida deve mostrar a ressurreição. A sua vida deve anunciar as boas novas de salvação. A nossa vida deve falar, como eu falei domingo passado, que a narrativa que temos com os conflitos, com a pandemia, com a política, não é a narrativa do mundo, é a narrativa dos céus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, é paz e alegria no Espírito. As pessoas lá fora, meus irmãos, estão lendo a nossa vida. O que escrevemos, o que falamos, como nos comportamos, como agimos. Também em relação à pandemia. Então não seja responsável, não seja negligente. Hoje, abra um parênteses aqui. Muitos não cristãos estão chocados com muitos cristãos. Fecha parênteses. O mundo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. Fala assim, seu irmão, com carinho, diga para ele: o mundo está lendo a sua vida. Pastor, qual é o seu emprego aqui, pastor? Sua tarefa aqui, pastor? Equipar você, ensinar você, aconselhar você, tratar com você, ajudar você, para que você lá fora seja um crente relevante, alguém que compartilhe a fé. Mas pastor, eu não sou perfeito, não me sinto qualificado. Ora, ela era uma pessoa com passado, ela não era um discípulo. Jesus disse: vocês devem ser o sal da terra. Antes da sua geladeira, antes da tecnologia, as coisas eram conservadas com sal. O sal ele conserva e o sal tempera. Vós sois o sal do mundo, da terra. Eu tenho hoje aqui um saleiro. Isso aqui é um saleiro que está com sal. Vós sois o sal do mundo. O sal dentro do saleiro, ele não conserva, ele não tempera. O que é um crente dentro do saleiro? É um crente domingueiro. O crente do saleiro é o crente que até vai ao culto domingo, mas não passa disso. Lá fora, ele não tempera e não salga. O Cristo que nos chamou a sermos sal da terra, nos convida a nós sairmos do saleiro. Quanto esse sal não sai daqui de dentro, ele não tempera, ele não salga. Imagine cada grão desse de sal, o corpo de Cristo, na terra, no mundo, na Nova Vida SC. Hoje, meu desejo, minha intenção é mudar o seu coração em relação ao compartilhar a sua fé, principalmente no tempo que estamos vivendo. Levar a esperança da ressurreição de Jesus. Quando nós saímos daqui hoje, segunda-feira, sábado, nós temos que sair daqui e ir aos perdidos e orar pelas pessoas e anunciar a esperança da ressurreição. Não podemos ser um sal que fica dentro do saleiro, porque isso aqui, meu irmão, não vale de nada. Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Precisamos salgar. E hoje eu peço a Deus para que Deus passe seu coração, que você seja reanimado, reavivado, remotivado a compartilhar a sua fé com as pessoas. Nós precisamos compartilhar a ressurreição. Essa mulher, ela era uma mulher com passado, uma mulher, não era discípulo, e terceiro, ela era uma mulher. As mulheres digam amém aqui nesta manhã. Se hoje as mulheres já são um pouco desmerecidas, até abusadas, ainda um pouco de machismo, de racismo no mundo, naquela época não era brincadeira. Naquela época, a mulher não era educada. Naquela época, as mulheres não tinham direitos. Naquela época, as mulheres não eram contadas. Você pega ali, Jesus, a história da multiplicação dos pães e dos peixes no vale com o povo. E diz que foram alimentados 5.000 homens
fora mulheres e crianças, nem contadas elas eram. O testemunho de uma mulher em um tribunal judaico, sabe quanto valia? 0. Temos, meritíssimo, temos uma testemunha. Quem testemunha é a mulher? Não vamos nem ouvir. Em uma cultura onde a mulher não tem valor algum naquela época. Sabe quem Deus escolhe? Para ser testemunha da ressurreição? Uma pessoa que pela cultura a sua palavra não valia de nada. Porque Deus escolhe pessoas imperfeitas, desqualificadas, com passado, pessoas que o mundo não vai dar nada. E melhor, Deus usa as mulheres digam um aleluia aqui nesta manhã. Deus usa as mulheres, sem exagero, tá, gente? Ó, tem um teto aí, até um lugar vocês podem ir. Deus usa as mulheres. Há mulheres aí hoje no ministério, mulheres que evangelizam, que pregam, que ensinam, mulheres que visitam, que profetizam. Mulheres, Deus usa as mulheres, que as mulheres digam aleluia mais uma vez nesta manhã, diga aleluia, mulher. Marido, cala a boca, mulher, eu que sou homem, Deus vai me usar. Você é mulher, você usa saia. Olha lá, hein? Deus usou uma mulher que tinha um passado e uma mulher que não tinha qualificação alguma. Cultura do cancelamento não é novo. Cultura judaica, as mulheres eram canceladas. Deus escolheu uma mulher para ser testemunha do maior evento da história humana. Deus usa pessoas imperfeitas. A segunda coisa, texto, vamos ler o texto. Mateus 28, 5 ao 7. Vai dizer assim: o anjo disse às mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. O que está amarelo aí, risque na sua Bíblia. Ele ressuscitou como tinha dito. Toda promessa que Jesus faz vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu na história como seu retorno, aquilo que prometeu que estaria cuidando de nós, que nós não estaríamos só, que se não tivesse 2 ou mais reunidos, Ele estaria. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Olha, Ele ressuscitou como havia dito. Aquilo que prometeu à sua família, à sua casa, à sua vida, Ele vai cumprir. Tenha esperança, vai acontecer. O que ele disse o anjo disse, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. 3 coisas você riscar na sua Bíblia aí. Primeira, venham. Primeiro é o convite à ressurreição. Venham ver a ressurreição. Venham experimentar a ressurreição. Venham conhecer a ressurreição. Venham saber sobre a ressurreição. Tomem posse da ressurreição. É o primeiro passo. Depois disso faz o quê? Vão. Experimentem, venham, mas depois vá. Vá depressa. E eu faço o que enquanto vou? Vá depressa e digam. A ressurreição, em primeiro lugar, venha a ressurreição. Aceite a ressurreição. Seja impactado, transformado, mudado, salvo pela ressurreição. Depois o que eu faço? Experimentei-a. Agora vá. Vá e diga sobre a ressurreição. É o que o texto nos ensina. O que eu digo? Vai dizer, diga aos discípulos dele que ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Venha, depois vá e anuncie. Deus não só usa pessoas imperfeitas. Em segundo lugar, o número 2. Nós compartilhamos a nossa experiência e não o nosso conhecimento. Venham, experimentem, depois vão. Ao compartilhar a fé, o que temos que compartilhar não é o conhecimento que adquirimos, mas a experiência que nós tivemos.
Às vezes nós nos sentimos inibidos para compartilhar a fé porque achamos que nós não sabemos o suficiente. Pastor, eu não fiz curso de teologia. Pastor, eu não tenho todas as respostas para as dúvidas bíblicas. Eu não sou capacitado para ir e anunciar a ressurreição. Nós não fomos chamados para compartilhar o que conhecemos. Fomos chamados para compartilhar aquilo que experimentamos. Você e eu não fomos chamados para sermos teólogos. Você e eu fomos chamados para sermos testemunhas. Testemunhas. Diga sempre ao seu vizinho, testemunhas. Você não tem que ser teólogo. Deus não chamou teólogo, embora os use. Deus chamou testemunhas. Quem testemunhe da ressurreição? Pastor, eu não sei, eu não conheço, eu não fiz teologia. Irmão, você pode compartilhar a sua história melhor do que qualquer outra pessoa poderia fazer. Você tem uma história? Levante a mão. Tem uma história? Tem um passado? Ninguém vai conseguir compartilhar a sua história melhor do que você mesmo. Eu estou hoje aqui para te dizer, você precisa compartilhar a sua fé. As pessoas podem debater, discutir e discordar de política. Não penso assim, discordo, não vejo dessa maneira. Sobre religião também. Não penso assim, discordo, não vejo dessa maneira. Mas ninguém pode debater e discutir uma vida transformada. Ninguém pode. Ninguém pode, à luz dos fatos de quem eu era e de quem eu sou, discordar e discutir. Estamos gastando tempo discutindo política, religião, conceitos, pró contra a vacina, pró contra presidente, pró contra isso. Estamos perdendo espaço para compartilhar a nossa história e o que Deus fez na nossa vida. Uma mulher imperfeita, uma mulher que teve uma experiência com o sepulcro. E Jesus falou, agora vá, mulher, venha ver. Agora vá e diga, temos que compartilhar a nossa experiência. Você tem uma experiência que as pessoas precisam ouvir. Você só precisa ser motivado nesta manhã a compartilhar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, uma verdade. Você tem, de alguma forma, vantagem sobre mim. Tem vantagem sobre mim. Como assim, pastor? Tem vantagem. Algumas vezes, eu tenho que ser o Clark crente. Às vezes eu tenho que ir aos lugares e não dizer quem sou. Não dizer que eu sou um pregador da palavra, que eu sou um pastor de uma igreja. Sabe por quê? Quando eu digo quem sou, as pessoas mudam. Deixam de ser sinceras. Deixam de falar a verdade. Colocam máscaras. Os palavrões viram, graças a Deus, glória a Deus. E às vezes, para ter a verdade das pessoas sincera, a dor, o pecado, a história, eu não digo quem sou. Digo que eu sou crente, mas não digo que sou pastor. Porque quando eu digo, as pessoas se afastam. Nesse quesito, lá no seu mundo, você tem vantagem sobre mim. Chega na sua empresa e fala assim, irmãos, quero todo mundo segunda-feira aqui cedo, que o pastor Sandra vinha aqui conversar conosco. Pronto. Vai chegar gente santo de jejum, orando, arrependido, mentindo, mascarado, escondendo a mazela, o adultério, a vergonha, o pecado, carente de santo. Mas agora, você está lá diariamente. Eles conhecem você. Estão lendo a sua vida. Você sobre eles tem a vantagem mais do que eu teria na sua empresa. Mas pastor, como que isso acontece? Se eu não me sinto qualificado, se eu não me sinto alguém que tenha conhecimento, eu vou te ajudar nesta manhã com 3 pontos, se quiser tome nota. Como compartilhamos a nossa história? Número 1, primeiro, compartilhe a sua vida antes de Cristo. Diga quem você era. Seus medos, crises, pecados, dores, consequências do seu pecado. Sem Cristo, meu casamento era assim, a consequência era essa. Sem Cristo, a minha mente era assim. Sem Cristo, as minhas emoções eram assim. Não quer dizer que em Cristo as emoções, perfeitas, mas não havia confiança. Eu não tinha esperança. Número 1, conte sua história antes de Cristo. Número 2,
Vá para a sua experiência com Cristo, diga onde foi, como foi, mas chegou o dia que naquele encontro, naquele congresso, naquele culto, naquele café, naquela vigília, naquele bate-papo, naquele grupo pequeno, e foi ali então que a ressurreição se apresentou a mim, meus olhos sabiam, foi ali que eu conheci Jesus. E terceiro, o que aconteceu depois disso, a mudança da sua vida depois de Cristo. Hoje a minha vida é assim, hoje a minha alma é assim. Hoje, a minha esperança, expectativa na pandemia é assim. Então, como compartilhamos a fé? Número 1, fale do seu passado. Número 2, fale o que aconteceu com você. Como foi isso? Aonde foi? De que jeito foi? E terceiro, fale a mudança depois disso. É assim que nós compartilhamos a nossa fé. E eu oro para que amanhã Deus te dê oportunidade de você praticar isso. Aonde você mora, aonde você trabalha, com a sua família, principalmente em tempo de pandemia. Vamos ao versículo 8 ao 10 de Mateus 28, terminando o texto. As mulheres saíram depressa. Por quê? Porque Jesus disse, venham, vejam, experimentem, agora vão e digam. Saíram depressa do sepulcro. Como que elas saíram? Amedrontadas e cheia de alegria. Uma mistura de ruim com bom. Quem aqui já foi em montanha-russa? Levante a mão. A sensação é essa. Medo, pavor e alegria. Você diz no começo, não vou, não quero ir, eu me amo, sou jovem, eu não vou subir aí. Vamos, não vou. Aí tu senta, aí começam os benditos, para não falar maldito, os benditos trilhos e seus barulhos. Tec, 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 tec. Tu vai subindo, irmão. Ali é o quê? Desespero, medo. Tec, tec, tec. Chega lá em cima, você diz, meu Deus, e você desce. Mas quando acaba, você fala assim, eu quero ir de novo. É ou não é? É uma mistura de ruim com bom. De medo com cheio de alegria. Assim também é compartilhar a fé. Nos causa medo. Será que serei bem entendido, bem aceito? Será que vai surtir efeito? Será que não serei envergonhado? Será que farei direito? Mas sabemos que quando vamos no Espírito, sobre a ressurreição, nós temos sempre a possibilidade de, em Deus, irmos cheios de alegria. Mas a alegria não nos arranca o medo, o temor, o nervosismo. Elas foram amedrontadas, mas cheios de alegria, porque mesmo que nos cause pavor compartilhar a fé com este mundo, devemos também ser causados, ou ter a causa em nós de alegria, por termos o privilégio de sermos testemunhas. Esta mulher foi escolhida pelo próprio Cristo, que pela fé, não diz o texto, mas eu creio, fala assim, anjo, se apresente às duas mulheres que virão aí. Tem certeza, Senhor? Pedrão vem depois correndo. Não, se apresente a elas, é elas que eu vou usar. Deve ser para nós motivo de alegria sermos escolhidos por Deus como testemunhas neste mundo. Porque é Deus quem nos salva, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos ama, é Deus que morre por nós. Nós nada fizemos para merecê-lo, nós nada fizemos para ser salvos. Deve ser por nós motivo de grande alegria. Ele diz que, cheios de temor e alegria, elas foram correndo para fazer o quê? Anunciá-los. Para compartilhar a ressurreição com os discípulos de Jesus. Olha, vai dizer o texto, de repente, que estiver amarelo, você subir na sua Bíblia. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Eu fiquei lendo esse texto e falei assim, Senhor, por que não a paz? Aí Jesus falou assim, salve, irmã. Enquanto elas iam, amedrontadas e cheias de alegria, anunciar e compartilhar a ressurreição, sabe quem estava as aguardando? O próprio Jesus. Elas não correram para encontrar Jesus, vieram do sepulcro vazio. Mas enquanto iam anunciar as boas novas da ressurreição, Jesus se mostrou presente. Quando nós compartilhamos a nossa fé e a ressurreição, nós não estamos sozinhos. Jesus está lá se manifestando em cada palavra,
em cada gesto, mesmo de forma não sábia, mesmo de forma ainda com não tanto conhecimento. Deus sempre vai selar, viabilizar, testificar e possibilitar as suas testemunhas. Enquanto elas iam, Jesus apareceu e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, mulheres. E eu aqui acrescentaria o que está implícito. Não tenham medo, mulheres. Eu sei que vocês têm um passado. Eu sei que vocês não são um dos meus 12 discípulos. Eu sei que vocês são imperfeitas. Eu sei que vocês têm medo. Não tenham medo, mulheres. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A terceira coisa que aprendemos aqui, e última, é: libere o resultado. Libere o resultado. Você não é responsável pelo resultado de compartilhar a sua fé. Eu por muito tempo andei em crise, porque eu achava que todo o compartilhamento da ressurreição que eu fazia, se o resultado não vinha, a culpa era minha. Não orei o suficiente, não me consagrei, não falei direito, fui carnal demais, não sou uma boa testemunha. Libere o resultado. Tem pessoas que deixaram de compartilhar a fé e a ressurreição porque não viram o resultado. Meu irmão, nós somos responsáveis pela obediência. A obediência é responsabilidade sua. Você é responsável em obedecer a palavra e ser testemunha, mas você não é responsável pelo resultado. É o Espírito Santo que faz a obra. Nós somos responsáveis pela semeadura, mas Deus é responsável pelo que e quando vai crescer aquela semente. Quem entendeu? Diga amém comigo nesta manhã. Há pessoas que compartilham a ressurreição e prontamente foram iluminadas. Outras pessoas, eu compartilhei a ressurreição e anos depois, a mente e os olhos se abriram. Há pessoas que eu compartilhei a ressurreição e até hoje não aceitaram a ressurreição. Não deixaram a luz entrar em sua escuridão. Nós não somos responsáveis pelo resultado. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 3, versículo 6. Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. O nosso papel é plantarmos a semente, é compartilharmos a fé. Em um mundo sombrio, de trevas, escuridão, na ciência, medicina, política, economia, na alma e na mente humana, o medo, o pavor, a incerteza tomou conta do ser humano. O mundo sombrio, a luz de Cristo, ela continua acesa. A luz de Cristo não se apagou após a ressurreição. Jesus está vivo. E Paulo diz: se o Senhor não ressuscitou e não está vivo, a nossa fé não faz sentido algum. Em vão é o nosso encontro aqui nesta manhã. Mas estamos aqui porque nós cremos que o Cristo ressurreto está vivo à destra do Pai. A luz de Cristo foi acesa aos homens e continua acesa na história. Até o dia de Maranata virá o Senhor com poder e glória. Mas Deus quer trazer luz aos homens através de quem? Dos santos. Todos os santos. Paulo diz: eu lancei a semente, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Saia, semeie. Depois da semeadura, outras coisas regarão a semente. Uma canção, uma leitura bíblica da pessoa, uma leitura do devocional da pessoa, um culto que a pessoa vá. E Deus vai usar aquela forma, aquele lugar, aquela leitura, aquela canção, como águas de um regador para regar a semente que você plantou um dia no coração dela. E Deus é quem vai fazer crescer, porque a Deus pertence a salvação. Não se julgue, não se condene. Não faça como eu fiz um dia e me culpava. Mas Senhor,
eu fiz e a pessoa não aceitou, ela não levantou a mão, ela não mudou de vida, ela continua no erro. E algumas pessoas até hoje estão assim. Mas eu entendi, a minha responsabilidade é obedecer e ir. A minha responsabilidade é semear. Mas a Deus pertence a salvação, a transformação e a mudança. Eu quero nesta manhã motivar você a você compartilhar a sua fé essa semana. Eu quero motivar você a você abrir os olhos essa semana ao seu mundo, às pessoas que estão ao seu lado, à sua casa, no seu trabalho, no seu grupo do WhatsApp, nas redes sociais. Continue compartilhando as coisas que você ama, lugares, eventos, paisagens, comidas. Mas compartilhe a ressurreição. Porque um dia da escuridão uma luz acendeu. Essa luz está acesa até hoje. E Deus quer usar a sua vida para trazer luz a este mundo. E para terminar, 3 perguntas a você. Primeiro, como está o compartilhar da sua história com a ressurreição de Jesus? O quando você tem compartilhado com as pessoas a sua história, não o que o pastor pregou simplesmente, é importante. Passe adiante o conteúdo de hoje. Mas as pessoas serão impactadas pela sua história, pela sua experiência, pela sua vida. Número 2, como está a sua semeadura no coração das pessoas do seu mundo? Eu não vou conseguir semear no coração de todos. Eu não vou conseguir semear no coração das pessoas que estão no seu trabalho, mas você pode. Libere o resultado, ele pertence a Deus, mas semeie, não para de jogar semente. Terceiro, quem você pode convidar para no próximo domingo estar aqui ou online? Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Possivelmente não seremos agraciados com um auditório repleto de pessoas, até porque não podemos fazer isso. Como um pastor, o que me dói muito o coração. Mas estaremos online. Estaremos aqui poucas pessoas distanciados. Quem você pode convidar para domingo que vem? Estar aqui presencialmente, se puder. Ou assistir com ele online o culto na sua casa. Passar o link, compartilhar a fé. Domingo da ressurreição. Diga sempre para o seu irmão do seu lado: você foi chamado para ser uma testemunha. Diga assim: a luz de Deus está acesa em seu coração. Deixe-a acender no seu mundo. Eu oro para que Deus mude o seu conceito do que é compartilhar a fé. Isso não é o meu emprego aqui. Não é a minha tarefa isolada e sozinha. O reino de Deus vai ser alcançado, vai se expandir lá aonde você está. Deus chamou alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para equipar a todos os santos para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ficar em pé nesta manhã, que Deus te abençoe. Quero para você a oração. Quero que você hoje avalie o seu coração. Talvez você se encontre em um desses 3 pontos. Pastor, deixa eu ser sincero com o Senhor. Eu tenho, pastor, me segurado porque eu não me acho uma pessoa mais qualificada para isso. Eu sou muito imperfeito, eu tenho muita... Meu passado, pastor, é muito sombrio, eu vou ter vergonha dele. Não. Deus quer usar o seu passado sombrio para jogar luz nas pessoas. Quando você disser assim: olha, aqui é quem eu era, aqui foi o dia que isso aconteceu, e aqui é quem eu sou agora. Talvez você se enquadre de não ter conhecimento. Deus não nos chamou para teólogos, mas para testemunhas. Pastor, não conheço muito, não fiz o curso bíblico, não fiz teologia. Meu irmão, busque conhecimento, mas Deus vai te usar. Usou mulheres que não eram discípulos, que não tinham conhecimento bíblico. Talvez você se encontre aqui hoje, pastor, eu parei de compartilhar porque eu não via resultado. Então eu pensei, isso não é para mim. Isso é para o pastor, eu não sou digno, não sou santo, não sou eloquente, não sou... Meu irmão, libere o resultado, a salvação vem do Senhor. Semeie, jogue semente. Quanto mais semente você jogar, maior a porcentagem, possibilidade delas frutificarem. Quem não joga nenhuma, o resultado é nenhuma planta. Quem joga muitas, o resultado é
algumas, mas são algumas. Coloque a mão no seu coração nesta manhã. Se você é novo aqui, Mariana que nos visita, você que não é batizado, não é membro, Deus usa pessoas nesta manhã. Se você está aqui assim, pastor, nem salvo eu sou, não sei se eu sou salvo. Pastor, hoje eu gostaria muito de ser iluminado por esta ressurreição. Pastor, hoje eu gostaria muito de aceitar a Jesus como meu Salvador e Senhor. Aqui ou na sua casa hoje, ore conosco. Entregue hoje sua vida ao Senhor. Saia como Maria Madalena de uma vida totalmente, completamente bagunçada espiritualmente. E passe para uma vida onde Deus te usará para todos os seus fins na terra. Pai, nós oramos esta manhã, Pai, por aqueles que estão aqui ou em casa, que hoje querem orar, ó Deus, entregando a sua vida ao Senhor. Deus, que hoje a ressurreição chegue a esta casa, esse coração. Deus, que hoje haja salvação, ó Deus, nessa mente, nesse coração. Que elas hoje aceitem o convite que o anjo fez para aquelas mulheres. Venham e vejam que Jesus não está morto. Venham e vejam que há um Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Venham e vejam um Deus que ressuscitou da morte e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Venham, experimentem da ressurreição e sejam salvos em seu coração e em sua eternidade. Vejam e participem do maior evento da história, de um passado escuro para um futuro de luz eterna e de glória. Deus hoje, ó Pai, vem com salvação nesta casa, nesse coração e nesta mente, ó Pai, salva os perdidos. Mas pedimos também, ó Deus, que o Senhor hoje nos impulsione, nos motive, nos alegre a compartilharmos a nossa fé. Porque Jesus, a luz dos homens, se acendeu há 2000 e poucos anos atrás, e essa luz brilha em nós, Senhor. O Senhor nos convidou a sermos luz do mundo, sal da terra. Deus, tira hoje o sal do saleiro, Senhor. Abre hoje os lábios dos meus irmãos, da coragem, da estratégia, para um tempo tão difícil de escuridão no mundo, que eles compartilhem a ressurreição de Jesus. De alguma maneira, Senhor, verbal, em oração, nas redes sociais, em uma ligação, Deus, que eles compartilhem a fé, que eles semeiem, ó Deus. Deus, dá-nos pessoas esta semana, para nós convidarmos para no próximo domingo, estar aqui presencialmente ou online, que possamos não só convidar, mas acompanhar, Senhor, ligar, oh Deus, acompanhar, investigar, dar continuidade depois da Páscoa, e anunciarmos a Páscoa, as boas novas de salvação de Jesus. Oh Deus, tira de nós esta cobrança do resultado. O resultado e a salvação vem do Senhor, ó Pai. Que sejamos responsáveis pela obediência e pela semeadura. Obrigado, ó Pai, nesta manhã. Porque eu creio, ó Pai, que é um tempo, como vai dizer o apóstolo Paulo, de treinamento, ó Deus. Os cristãos precisam ser treinados aos domingos, para serem eficazes, relevantes, contundentes, nesse mundo tão caótico, ó Deus. Para que sejamos luz e sal. Abençoa o teu povo. Usa-nos, Deus, para a tua glória. É assim que oramos, no nome de Jesus. E todos digam amém e amém.